Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, vamos analisar aqui a imprensa falando sobre o clássico Flamengo e Vasco que acontece pelas semifinais do Campeonato Carioca, a partida de volta. Tem o Vene Casagrande falando aí sobre a movimentação no mercado do Mengão e o Galvão Bueno falando sobre os jogadores convocados para a seleção brasileira, por exemplo, 4 jogadores do Flamengo convocados. Vamos juntos analisar, chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Inéditos, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixar os créditos ao canal do Galvão Bueno, Vene Casagrande, Sport TV, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vasco na ida. Que é o único que tem alguma disputa, né? O outro já foi. Na prática. O Fluminense já está na final esperando o vencedor de Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o jogo da ida lá no Newton Santos, vazio o Newton Santos, né? Por 1-0. E agora o duelo acontece no Maracanã. O Kiko Menezes vai trazer informações para a gente do Flamengo. Fala, Kiko! Olá pessoal, tudo bem? O Flamengo treinou hoje com um grupo repleto de jogadores convocados. Pela seleção brasileira, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson foram confirmados hoje pelo técnico Dorival Júnior. E os estrangeiros que estão nas listas de pré-convocados. Pela seleção uruguaia, Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Plata foi convocado pela seleção equatoriana e Pulgar pela seleção do Chile. Esses 9 jogadores disputarão 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026, entre os dias 20 e 25 de março, a próxima data FIFA. O Flamengo terá 3 reforços para enfrentar o Vasco na segunda partida da semifinal do Carioca. Alexandro e Juninho, recuperados de contusões, e Danilo, que foi poupado da primeira partida devido a um incômodo muscular. Os 3 estão à disposição do técnico Felipe Luiz. Antes do treinamento, o meio-campo Arrascaeta foi homenageado com uma camisa comemorativa. Foram 300 jogos vestindo a camisa rubro-negra. Praticamente carioca, eu estou muito à vontade, muito feliz aqui. Tenho um plano de vida com minha esposa, muito bom, muito legal. A gente tem momentos para curtir, tem momentos para descontrair também, então a gente já não é a mesma coisa de quando eu saí do Uruguai, sentia muita saudade de voltar para minha casa. Hoje eu posso dizer que eu estou na minha casa, estou muito feliz. O goleiro Rossi já disputou 17 partidas pelo Carioca e nunca levou gols. Hoje, antes do treinamento, ele falou sobre a defesa do Flamengo, a melhor da competição, e também sobre o clássico contra o Vasco. Vamos ouvi-lo. Clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado. Debe se jogar dessa maneira, com essa energia, com essa atitude de sempre tentar ganhar o jogo. Eu sei que em algum momento eu vou tomar gol, isso eu sei. Outro dia teve a possibilidade de defender a primeira bola, depois o Leo tirou na linha. O ano passado acho que também o Leo Pereira, também com o jogo contra o Vasco, também tirou uma bola na linha. Então, são situações do jogo. É bom para a gente saber que se eu não estou, algum defesa quizás está. E aí vem o questionamento. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato porque o goleiro não leva gols ou o Rossi não leva gols porque o time tem a melhor defesa do campeonato? Valeu, Kiko. Porque a defesa, né, geral, o sistema está funcionando, não é só o goleiro, né? O goleiro é bom, o Rossi é muito bom goleiro. E começa lá na frente já. Exato. O sistema está funcionando bem. O Flamengo é melhor que a grande maioria dos seus adversários do Campeonato Carioca. Um desnível grande aí. O Fluminense agora com um crescimento, caso o Flamengo confirme a passagem, e o Fluminense nesse crescimento deve confirmar a passagem dele, se acontecer um Fla-Flu, porque o Vasco pode perfeitamente vencer esse jogo pelos 2 gols, não é simples, mas pode acontecer, mas caso tenha um Fla-Flu, eu imagino um teste bom para esse Flamengo, um grande teste. E a minha grande dúvida... o Fluminense em evolução, em evolução, né? Exatamente. O Fluminense hoje que vai reencontrando algumas armas para incomodar os adversários. Vamos ver como é que vai. Agora, a dúvida vai ser em relação ao Vasco mesmo, né? Qual Vasco vai aparecer depois da estreia do Nuno, Isso. A possibilidade desse menino, de ter um time um pouco mais solto, necessitando do resultado. Porque a gente estava tendo ontem aqui. Não dá para propor o mesmo jogo da fase de classificação, mas também não dá para se expor. Então, encontrar esse equilíbrio, eu acho que é o grande desafio. Vamos ver então se o Edson Viana consegue desfazer essa dúvida. Será que ele vem com um time um pouco mais solto, um time parecido com o que jogou contra o Nova Iguaçu? Ou vai se fechar um pouco mais, colocar mais um jogador de meio campo, de repente, para tentar segurar o Flamengo, hein?
Edson Viana, chega com as notícias do Vasco. Edson. Olá, muito boa noite para todo mundo ligado no Troca de Passes. Depois de garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil com uma boa vitória por 3-0 sobre o Nova Iguaçu, agora o Vasco volta as atenções para o Campeonato Estadual, vai disputar o segundo jogo da semifinal contra o Flamengo no próximo sábado. E como perdeu o primeiro por 1-0, o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para chegar à grande final. Para esse jogo, o técnico Fábio Carille vai ter a volta do Paulinho. Ele estava suspenso no primeiro jogo, foi titular no jogo contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil e aí pode contar o Fábio Carille com o Paulinho para esse jogo contra o Flamengo. Ele volta num momento importante, já que o Fábio Carille não tem o Tietê à disposição, ele está se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho direito, está na fase de transição para voltar a treinar com os demais companheiros, mas ainda não está recuperado. Nesses 2 últimos jogos, o Fábio Carille já vem utilizando os atacantes que foram contratados recentemente. O Nuno Moreira, também o Lloyd Augusto e o Garré. Inclusive o Nuno Moreira foi titular no jogo contra o Nova Iguaçu, foi muito elogiado pelo Fábio Carille, pela dinâmica que ele trouxe para o time. Segundo o Carille, inclusive ele melhorou o desempenho do Felipe Coutinho. Então a tendência é que o Nuno Moreira continue no time titular para o próximo jogo. É pouco tempo de preparação até uma decisão tão importante e o Carille disse que vai trabalhar principalmente o lado mental do Vasco. Ele chegou a dizer depois do primeiro jogo da semifinal que o Vasco se abala quando toma um gol e aí precisa ter um controle mental para poder lidar com uma situação tão importante. O Vasco já vem num longo período sem vencer o Flamengo, já são 9 jogos sem vencer o Flamengo e precisa quebrar esse jejum para chegar até a grande final. Um abraço para todo mundo. Valeu, Edson, obrigado. Eu disse ontem aqui, Paulo, quero ouvi-lo porque eu disse ontem aqui e o povo estava comigo, claramente na hashtag Troca de Passes, o povo estava comigo. Só que concorda com ele? É verdade. Contra você. Lógico. Não havia tanto embate. Mas o que eu disse, Paulo, não sei se você concorda, é que na situação que o Vasco está, conseguiu 2 vitórias contra o Flamengo nos últimos 32 jogos. Na situação que o Vasco está, de um momento em que precisa vencer o jogo por 2 gols de diferença, e nos últimos jogos, mesmo muitas vezes jogando com times teoricamente mais fechados, se preocupando um pouco mais, não conseguiu bater o Flamengo, pelo contrário, tem perdido quase sempre o Flamengo, já que vem de um jogo de uma boa exibição, uma vitória, um time um pouco mais ofensivo, talvez mudar o comportamento, tentar jogar um pouco mais contra o Flamengo, né? Claro que há o risco de você, de repente, sofrer uma derrota até maior, mas tentar jogar um pouquinho, porque se você fizer a mesma coisa que você tem feito nos últimos jogos e que não está dando certo, você provavelmente vai obter resultados parecidos. Quero ouvi-lo. Eu estou mais ou menos contigo. Eu acho que tenho certeza, o Vasco é uma equipe, o tamanho, o nome já diz, é um gigante, que tem que enfrentar o Flamengo, que tem que atacar. Óbvio que você não vai sair de qualquer maneira, claro. Porque se sair de qualquer maneira contra o Flamengo, provavelmente você vai tomar muita bola nas costas, porque é um time que sabe fazer essa transição como ninguém, é um time muito organizado. Mas eu acho isso também, Felipe. Eu acho que o Vasco não pode só se esperar ser atacado, se defender, tentar uma bola, jogar por uma bola, achar essa bola numa bola aérea, quando foi o primeiro jogo no Maracanã, aquele jogo, né, bolas longas pro Verratti. O Vasco tem jogadores de qualidade que pode sim trazer mais problemas ao Flamengo. Agora, precisa ter postura. Um time que é tecnicamente inferior ao outro, aí eu aprendi isso no futebol desde os meus 13 anos de idade. Se o meu time é inferior ao outro tecnicamente, o que eu tenho que ser melhor que ele? Cuidar da bola, marcar melhor, correr mais, ter uma postura de marcação mais rígida, agressiva, entrar acordado no jogo. O Vasco no Maracanã, ele entrou achando que estava disputando um amistoso. Agora, assim, porque ficou muito marcado no primeiro jogo, não do Maracanã, estou falando o jogo do Nilton Santos. Do Nilton Santos. Ficou muito marcada a questão da formação com 3 volantes. Mas eu não tive a sensação de um Vasco esperando o Flamengo. Eu acho que o Vasco foi para tentar pressionar e a forma como o Vasco tentou incomodar o Flamengo, só que a forma de jogar, ela é muito diferente da que a gente imagina se a escalação usada for a de ontem. Por quê? O Vasco tentou levar o terreno, eu até brinquei que o Vasco meio que no campo ele foi continuidade da estratégia da diretoria. A diretoria entendeu que para duelar com o Flamengo precisava mudar o campo.
E o time tentou levar o jogo para outro terreno, para o jogo do terreno físico, de um jogo direto de briga por segunda bola. O Vasco era muito lançamento, muita bola, tentativa de pressionar, e muito lançamento, disputa e briga por segunda bola. E estava ganhando. O Vasco foi até melhor que o Flamengo no primeiro. Um jogo ruim no primeiro tempo. Eu fui ao Newton Santos, levei meu filho para ver o Flamengo. Eu trabalhei no jogo. Foi muito ruim. Mas nesse jogo ruim, o Vasco foi melhor do que o Flamengo. Foi. A estratégia do Vasco foi melhor colocada no primeiro tempo. Depois, quando o Flamengo ficou um pouco mais com a bola, se acomodou na saída de bola, aí o Vasco teve que defender mais porque estava sendo superado. Sim. E o Flamengo acabou ganhando o jogo. É um time melhor nesse momento. Mas eu não acho que ali o Vasco foi um time para se defender. Ele tentou incomodar a partir de uma pressão forte que desestabilizasse a saída de bola do Flamengo, coisa que ele não conseguia fazer no jogo da fase de classificação. Então, como teve algumas coisas que funcionaram nesse primeiro jogo, com uma formação de perfil diferente dessa, por isso eu acho que a cabeça do Carille pode... Mas, ao mesmo tempo, ele precisa produzir mais tecnicamente, porque precisa achar 2 gols. Mas não pode tomar, porque senão a montanha fica alta. Mas num jogo como esse, nem pensa... Eu, provavelmente, como jogador, não está pensando nem nos 2 gols. Tá pensando em um, vai fazer um, porque aí... Muda a cara do jogo. Muda a cara do jogo, aí você vai na força depois, porque o primeiro objetivo, né? Você não vai pensar no segundo, pensa no primeiro, faz o primeiro e aí depois sim vai buscar o segundo. Porque a tarefa não é fácil. Não é fácil. Nesse momento que o Flamengo claramente é um time melhor hoje em dia, mais arrumado. A média de atuações do Flamengo ela tem sido muito mais alta do que a do Vasco e de a maior parte dos outros clubes aqui do futebol brasileiro. Então, assim... É uma tarefa dura e precisa sempre dos seus cuidados. E esse time que jogou com o Nova Iguaçu, a formação, propõe um tipo de jogo muito diferente do jogo do Newton Santos. Agora, o adversário do outro lado também era muito diferente do Flamengo, em termos do que oferecia de risco, de resistência. E uma coisa é você ter que fazer os 2 gols, né? Buscar o jogo normal, sair o jogo normal, ou você ter que fazer os 2 gols. Entrar na cabeça, não, estou perdendo de 0 a 2, eu tenho que fazer 2 gols. E aí é um problema maior ainda. Não é fácil. Convocados do técnico Dorival Júnior. No gol, Alisson, Bento, Ederson. Defensores, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos, Murilo, Wanderson, Wesley do Flamengo. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson do Flamengo, Joeliton, Matheus Cunha, Neymar, tá ali como meia também. Matheus Cunha e Neymar são atacantes, né, gente? Atacante, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo ou Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Vamos lá. Antes, uma opinião rápida. Eu senti falta de um jogador aí. O Hendrick. Mas é reserva. Gente, ele é reserva no Real Madrid, que tem um ataque galáctico. Ele é reserva do Mbappé, ele é reserva do Rodrigo, ele é reserva do Vinícius Júnior. Gente, sempre que ele entra, ele consegue fazer uma fumacinha ali. Eu acho totalmente errado o Dorival não convocá-lo. Assim também como eu acho errado convocar o Danilo. Eu até postei isso nas minhas redes sociais, postei o seguinte: seguirei com a mesma opinião. A convocação de Danilo, na minha concepção, não faz sentido pensando em Copa do Mundo. Já pensava assim quando o jogador estava na Juventus. Agora, no futebol brasileiro, o zagueiro sobra. Vide o começo dele no Flamengo. Mas para a seleção, eu acho que o ciclo já chegou ao fim. Então, eu vejo muita gente falando assim: nossa, agora que o Danilo é do Flamengo, ninguém mais reclama da convocação. Pelo contrário, o torcedor do Flamengo, ele torce para o jogador não ser convocado. E óbvio, para o atleta é maravilhoso, pessoalmente falando, você representar a sua seleção, mas diante de tudo que a gente vem acompanhando, por exemplo, o Pedro se machucar na seleção, jogadores uruguaios, quando vão para a seleção uruguaia, sempre voltam, entre aspas, baleados, nunca 100% fisicamente falando. Então o torcedor não é só do Flamengo não, o torcedor de maneira geral acaba torcendo para não ter nenhum atleta convocado. Mas em relação ao Danilo, é a minha opinião, acho um erro a convocação dele, ainda mais se for uma convocação para jogar na lateral direita. Acho que na lateral já deu o que tinha que dar. Como zagueiro, beleza, ele pode até brigar por uma vaga ali entre os convocados na zaga, mas eu acho que tem outros jogadores acima. Eu não convocaria o Danilo. E talvez eu não convocasse o Neymar nesse momento. Porque o Neymar está vindo de um período inativo, está voltando a jogar agora num ritmo mais intenso com a camisa do Santos, mais longe do ideal, bem longe do ideal. E a seleção brasileira vai encarar os 2 principais adversários atualmente: Colômbia no dia 20 e Argentina no dia 25.
será um jogo muito intenso. E o Neymar, a gente já conhece o que ele pode entregar. Eu acho que ele poderia ficar no Santos se preparando fisicamente, e aí o Dorival poderia chamar um outro atleta para poder observar, o próprio Endrick, por exemplo. Pelo menos é o que eu penso e eu gostaria da opinião de vocês. E na coletiva, o Dorival falou sobre o Wesley, jogador do Flamengo, lateral direito, comendo a bola, lateral que teve a sua primeira convocação na sua carreira para a seleção brasileira. E o Dorival disse o seguinte: desde 2022 eu já conheci o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, na seleção. Vamos ver a reação, sentir a condição que ele está e torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo pelo Flamengo. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai escalar o Wesley. Porque o Wesley, no Flamengo atualmente com o Felipe Luiz, ele é praticamente um ala. Ele joga muito avançado. E na seleção brasileira, o Dorival joga muito com os pontas. A gente vê vários jogadores abertos pela ponta, independentemente de quem atue ali, mas é sempre com essa função. Por exemplo, o Savinho, o próprio Rodrigo, o Rafinha já fez essa função atualmente, faz muita meia também, o próprio Estevão faz essa função, e eu quero saber como ele vai encaixar o Wesley ali na seleção brasileira, e tomara que o Wesley entre em campo. Não sei se vai ser titular, não sei mesmo, mas pelo menos que ele entre em campo para sentir esse gostinho de entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Sensacional. Parabéns ao Wesley pela convocação, um jogador que merece muito, postou um vídeo. Quem quiser ver esse vídeo, postei nas minhas redes sociais, não vou botar aqui por questão de monetização, mas está no meu Twitter, no meu Instagram, @VineiCasagrande, um vídeo sensacional, ele comemorando, segurando a filhinha ali, com a família dele, muito legal. É impossível você, pelo menos, não ficar arrepiado com esse vídeo, tá? E o Flamengo, ele teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e poderia chegar a 11, sabe por quê? Além dos 4, no Brasil, ainda tem Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia, Pulgar, seleção chilena, e Gonzalo Plata, seleção da Venezuela. Do Equador, desculpa. E aí, o Vinha e o Pedro, se eles estivessem à disposição, provavelmente estariam convocados também. O Vinha era sempre convocado para a seleção uruguaia, o Pedro estava sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, chegaria a 11 atletas. Eu sei que muita gente vai falar assim, caramba, vai prejudicar o Flamengo. Eu concordo, mas o Flamengo, do jeito que é uma seleção, a verdade é essa, não no sentido literal da palavra, mas tem jogadores de alto nível. A partir do momento que você tem jogadores de alto nível, o risco que você corre é esse, de ter atletas convocados. O problema é quando os clubes vão reclamar com a CBF, questão de calendário, que o calendário do futebol brasileiro tem que parar em determinadas situações de convocação. A CBF alega, vocês clubes, vocês têm que fazer contratações que tenham jogadores para substituí-los. Então, é muito fácil a CBF falar isso, né? O problema não é ter jogador de qualidade e ter jogador convocado. O problema é o discurso da CBF diante da reclamação dos times. Mas, dito isso, fica aí uma prova de que, de fato, o Flamengo tem uma seleção em seu elenco, e isso confirma aquilo que o Felipe Luiz diz, que caso esse elenco não jogue, a culpa é dele. E eu acho isso, e eu concordo com ele em relação a isso. Jorginho, galera, mudando de assunto aqui, vamos lá, mercado da bola. Jorginho não teve a reunião ontem, a tendência é que tem essa reunião hoje, quinta-feira, entre José Boto e Jorginho. Por que não teve a reunião? Conflito de horário. Acabou não dando para um, nem dando para outro, mas o Flamengo continua insistindo aí para que o Jorginho assine esse pré-contrato e ele seja jogador do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Competição essa que eu não considero a mais importante para o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas será aquela que vai dar mais visibilidade ao Flamengo nessa temporada no cenário mundial, né? No cenário mundial. Mas eu acho que para título, acho que a diretoria está priorizando de maneira extremamente correta. Campeonato Brasileiro. Eu acho inadmissível o Flamengo, com o investimento que tem, não ganhar o Campeonato Brasileiro desde 2020. E se a gente for parar a analisar de lá para cá, o Flamengo poucas vezes liderou o Campeonato Brasileiro. Isso é terrível. Mas essa gestão do BAP chegou prometendo que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. Espero que assim seja. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, saiu uma nova convocação da Seleção Brasileira, dia 20 agora de março, em Brasília. Jogo contra a Colômbia, jogo difícil e importante. Depois dia 25, lá em Buenos Aires,
contra toda a poderosa Argentina. Mas a grande diferença é que Neymar foi convocado. Neymar volta à seleção brasileira. Então vamos lá, para começar. Olha, não acredito que ninguém que estivesse à frente da seleção brasileira, nenhum técnico no lugar do Dorival, deixaria de convocar o Neymar. Queria saber de vocês, sua opinião lá. Você convocaria o Neymar? E dou a minha. Sim, fosse eu técnico da seleção brasileira, convocaria o Neymar. A discussão é, para ser o dono da 10 já sair jogando titular, ou para ficar no banco de reservas e entrar se necessário. Essa é a grande discussão. Mas primeiro vamos lá com a convocação. A lista dos convocados. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Tudo bem. Defensores? Defensores. Normalmente saem laterais, 4 nomes. Zagueiros, 4 nomes. Aqui saíram os 8 nomes assim: Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo. Todos eles são zagueiros. Há muitos anos eu falo que o Danilo é zagueiro, não é mais lateral direito. E laterais: Wanderson, Werley, 2 laterais direitos, e o Arana, lateral esquerdo, 1 só, pela esquerda. Meio campo: André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelton, Matheus Cunha e Neymar. Tem gente aqui que apareceu no ataque, agora está no meio campo. Atacantes: Estevão, João Pedro, Rafinha, Savinho, Rodrigo e Vini Júnior. Eu não consigo entender a permanência do Danilo na seleção. Mas é o líder dele. Isso me joga na história lá atrás, ao Daniel Alves da Copa do Mundo, que o Tite fez questão de levar quando chegou no jogo com a Croácia, machuca o lateral esquerdo, o Danilo vai para o outro lado, tem que entrar alguém na direita e não entra. O Daniel, entra um outro zagueiro, porque o Daniel também era um líder. Para quê? Já fala há muitos anos que o Danilo é zagueiro na Juventus. Perdeu o espaço, o novo técnico da Juventus, brasileiro, por sinal, e veio do Flamengo, está muito bem no Flamengo. É um ótimo jogador, respeito muito o Danilo, mas como zagueiro. Então tem 2 laterais direitos, 1 lateral esquerdo, tem 4 zagueiros de área e o Danilo. Para quê? Por quê? Desnecessário. A história passa. Eu passei mais de 40 anos, 45 anos, narrando a seleção brasileira, hoje não faço mais. O tempo passa, as pessoas mudam. A vida é assim. Tá certo não, Dorival? Vamos lá. Aí vamos para o meio campo, o ataque. E chegamos no caso do Neymar. Repare que Paquetá não está na convocação. Foi dito que não era para se fazer nenhuma pergunta na coletiva sobre quem não estava convocado, mas o próprio Dorival falou do Paquetá. Aí ele machucou aqui, voltou, machucou ali, voltou, machucou ali, talvez estivesse pronto para o segundo jogo. Gente, o Paquetá vive uma situação dramática, um momento dramático. Acusado de fazer treta lá, em jogos, para as apostas, de familiares e de amigos, ele vai entrar em julgamento agora. Deve durar umas 3 semanas, é esse tempo. Pode ser banido do futebol. Com que cabeça estaria jogando na seleção brasileira? Então, já se abre o espaço para o Neymar. Bruno Guimarães e Gerson não vencendo os titulares? Dá para jogar com o Bruno Guimarães, com o Gerson e com o Neymar. Porque o ataque, aqui à frente, tem 3 caras que não podem, nenhum deles pode sair. Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Nenhum deles pode sair. Até contra a Argentina, se ele quiser fechar um pouco, jogar com André, com Bruno, pode jogar o Neymar. E aqueles 3 atacantes. Ou, de repente, o Neymar sai, Rafinha vem para o meio, Savinho entra para a direita. Então, o espaço está ali, no entorno da vaga deixada pelo Paquetá, que está fora da convocação, com a presença do Neymar. E vou dizer mais uma coisa. Não acredito que Dorival tenha colocado o Neymar para ser reserva e entrar durante o jogo. Pode até sair, se não aguentar os 90 minutos de jogo muito duro. Mas acho sim. E eu escalaria o time do meio campo à frente, não sei o que você pensa, com o Bruno, Gerson, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e bora para cima.
É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então. Tá aí o Galvão Bueno falando sobre os convocados da seleção. A gente viu as últimas informações do clássico também do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Já coloca nos comentários aí o seu palpite pra partida entre Flamengo e Vasco. Segunda partida de volta, no caso, da semifinal do Campeonato Carioca. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.